Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. Hoje vamos debater a economia pós-Covid, numa altura em que Portugal se prepara para começar a receber os milhões da bazuca europeia. Para isso conto com António Coutinho, CEO da EDP Inovação, e Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies Portugal. A crise e a disrupção provocadas pela pandemia colocaram e colocam problemas, mas igualmente oportunidades de posicionamento estratégico. Quais os setores que devemos privilegiar no mundo que caminha para uma economia eletrificada? Faz sentido a aposta no hidrogênio? Qual a importância que se deverá dar à educação e à literacia em todos os escalões etários numa sociedade que tende a ser cada vez mais envelhecida? Desde já obrigado aos dois por terem aceito o meu convite e coloco-vos uma primeira pergunta de enquadramento. Como é que o mundo está a caminhar, e está a caminhar claramente mais de uma forma veloz, não parou por causa da pandemia? Como é que vocês veem as principais economias e as grandes megatendências a evoluir? Pedro, António, podemos começar por ti. Bem, eu gosto muito do conceito de megatendências, porque mais do que fazermos previsões, e todos nós sabemos que as previsões falham aí bastante, até mesmo a curto prazo, é pensar nas megatendências como forças que de alguma forma definem como é que o mundo vai evoluir. E as forças podem se resumir em 5 forças. Uma, a população, que continua a crescer e a envelhecer ao mesmo tempo, e isso tem impactos bastante interessantes sobre como o mundo está a evoluir. Grande parte do crescimento do mundo vem dos países em vias de desenvolvimento. Nós estamos a acrescentar mais 1 bilhão de pessoas cada 15 anos, portanto, não há muito a fugir sobre isto. Isto é um sistema com uma inércia grande e, portanto, em 2050 podemos ter 9,7, 10 mil milhões de pessoas a viver no mesmo planeta que hoje vivem 7,8 mil milhões de pessoas. O outro desenvolvimento, e é um desenvolvimento muito interessante, porque parece até quase que a pandemia veio contradizê-lo, que é o tema da urbanização. O mundo cada vez é mais urbano. Nós estamos, nos próximos 40 anos, vamos estar a construir uma Nova Iorque cada mês, no mundo inteiro, e obviamente que isso tem imensas implicações da forma como trabalhamos, da forma como vivemos, os materiais, da forma como construímos essa realidade. Temos depois a relação Ocidente-Oriente. O Ocidente, pela Revolução Industrial, dominou durante muito tempo o mundo, o desenvolvimento do mundo. O centro do mundo era o Ocidente, mas o que estamos a ver é que o Oriente, que foi o centro do mundo durante milénios, está-se a tornar novamente o centro do mundo. E porquê? É uma simples questão de mais pessoas multiplicado por mais PIB per capita, o centro económico do mundo altera-se. O outro ponto importante tem a ver com a sustentabilidade de tudo isto que estivemos aqui a falar. O planeta é só um. Nós falamos de alterações climáticas, que temos que é um desafio civilizacional, mas que tem imensas implicações na forma como produzimos energia, como é que consumimos energia, mas também implicações de um ponto de vista de onde é que vamos buscar os materiais todos para o futuro da civilização como a conhecemos. E, finalmente, tudo isto está secundado sobre tecnologia. Tecnologias como a inteligência artificial, como a automação, são alterações muito significativas na forma como vivemos, mas também estamos a falar das biotecnologias, e são tudo tecnologias que têm um efeito autoalimentado que é claramente de crescimento exponencial e que fazem com que a inovação seja cada vez mais rápida e mais barata e, portanto, vamos ter mais pessoas mais ligadas entre si a produzirem mais inovação e, portanto, o crescimento é claramente um crescimento que os próximos 10 anos humanos são 10 anos muito diferentes dos 10 anos passados de um ponto de vista de evolução. Pedro, aliás, esta questão do que o António refere é muito interessante, porque nós cada vez mais a introdução das novas tecnologias está a ser feita de uma forma bastante mais célere. Precisamos às vezes de dias ou de meses para introduzir uma nova tecnologia, ao contrário do que acontecia há cerca de 20 anos.
o mundo não parou e está igualmente veloz, não é assim, Pedro? Sim, o mundo está muito rápido e não querendo repetir o que o António foi desenvolvendo, talvez entre aqui numa lógica de complementaridade. E a complementaridade é esta, para as organizações, para as empresas entregarem toda esta promessa dos próximos anos e tudo aquilo que estamos a ver à frente, eu penso que o ponto fundamental é como é que as empresas, e vamos partir deste pressuposto que é o único sítio onde existe produção de riqueza no mundo é nas empresas, porque os Estados têm apenas duas missões, ou entregar serviço aos cidadãos ou redistribuir a riqueza. E, portanto, o único sítio onde a gente pode, de facto, produzir riqueza é através das empresas. Essa produção de riqueza, ou essa responsabilidade que é dada ao setor privado e às empresas, tem uma responsabilidade associada, que é, isso tem que fazer com um nível de sustentabilidade a vários níveis muito profundo. E eu, se calhar, definia aqui talvez quatro vetores. O primeiro é a sustentabilidade ambiental, que já tinha sido referida pelo António. O segundo é a sustentabilidade social. Portanto, há uma componente social que é chamada às empresas, nem que mais não seja para começar com os seus colaboradores e com as suas famílias. Portanto, é uma primeira dimensão. Depois, na sustentabilidade ambiental, em vários níveis de maturidade, naturalmente. Portanto, um primeiro nível mais básico ao nível da empresa, um segundo nível ao nível de tudo aquilo que são os seus stakeholders à volta, e um terceiro nível que é, nas suas atividades, como é que podem disromper a vida das pessoas com atividades e com mais sustentabilidade na sua operação. Depois, na terceira dimensão, naturalmente, e isto foi uma coisa que a pandemia nos trouxe, portanto, este ambiente atual que nós vivemos, trouxe-nos esta dimensão, que é a dimensão de desenvolvimento humano. Eu penso que há aqui uma responsabilidade adicional que é naturalmente para todos os stakeholders, para todos nós enquanto empresas, que é a saúde mental das pessoas e a forma como endereçamos isso no contexto das nossas operações diárias. Portanto, não pode ser uma coisa que a gente relega para alguém que vai tratar como um pai grande que vai resolver o problema. Isso tem que ser tratado no dia a dia, em real time, na operação propriamente dita. Portanto, é a terceira dimensão. E a quarta dimensão, penso que ao nível daquilo que é a distribuição de valor, sobretudo nas organizações que se mantêm saudáveis e que se mantêm vivas e que se mantêm sustentáveis, a distribuição de valor dessas empresas ao nível do capital, do próprio capital, também vai levar uma reestruturação bastante grande e vai levar como é que hei de dizer, vai levar uma redefinição daquilo que são os stakeholders que devem ter acesso a esse capital. No nosso caso, por exemplo, enquanto grupo, nós temos o maior acionista, são os nossos colaboradores. E, portanto, é a melhor forma que temos de distribuir o nosso sucesso com as pessoas. Então, eu penso que estas quatro dimensões vão ter aqui uma evolução. Sobre a disrupção que a tecnologia traz ao mundo e à forma como nós vivemos, há muita teoria sobre isto, há muitos ângulos, há muitos óculos que podemos colocar à volta do tema. Temos os óculos sociais, temos os óculos mais legais, normalmente sempre mais atrasados do que a própria tecnologia e do que a própria evolução, e temos os óculos da gestão e das operações das empresas. Eu penso que o óculo central disto tudo é a nossa vida, é a vida de uma pessoa em que o processo central são os atos de vida que nós temos no dia-a-dia. E quando nós integramos tecnologia com isto, vêm todas as problemáticas e todas as dúvidas que existem da nossa vida física. A ética, o compliance, o nível de humanidade que estamos a colocar naquilo que estamos a fazer, e tudo isto tem que ter uma agenda central naquilo que estamos a fazer no nosso processo de digitalização. Eu não acho nada que o tema da digitalização da sociedade seja um tema de tecnologia, não é, porque a tecnologia é uma coisa hoje barata, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é uma coisa completamente comoditizada. Portanto, os dois grandes temas para mim que existem neste processo de digitalização, e quando combinamos digital com energia, então temos o Nirvana, porque são duas áreas completamente transversais a toda a sociedade. Portanto, todas as empresas do mundo, todas as pessoas consomem digital e consomem energia, e por isso são dois atos de vida centrais na vida das pessoas, do meu ponto de vista. Mas a grande questão é, nós podemos olhar para a tecnologia de duas maneiras. Maneira 1, eu tenho a minha vida normal e agora introduzo tecnologia. E vou ver como é que as duas se conseguem combinar. Maneira 2, a tecnologia existe e eu desenvolvo os atos de vida a partir da existência da tecnologia. Portanto, eu quando penso um processo, quando penso um ato de vida, eu penso com o digital integrado. Não penso que está aqui o digital e está aqui a tecnologia e estou aqui eu. Portanto, tem que ser uma simbiose. Há quem diga, nós há 100 anos atrás fizemos a simbiose com a química, não é? Nós agora estamos a fazer a simbiose com o silicon. E por isso, quando fizemos a simbiose com a química, passámos a ter
populações inteiras vacinadas, passámos a ter controlo sobre as epidemias em populações alargadas. Hoje, com o Silicon, podemos ter outro tipo de condições. Mas, portanto, eu penso que é este o caminho que estamos a levar. Portanto, acho que o grande tema, o que deriva das grandes mega tendências, é como é que as vamos implementar e com que Aliás, mindset, valores, etc. essa é a grande questão que paira entre os pensadores, por assim dizer, que é como é que nós, tendo a tecnologia que temos, vamos melhorar a vida de todos nós. Porque, obviamente, que sabemos que a tecnologia tem esse potencial, mas do potencial a efetivar esse potencial vai um grande passo, até porque são decisões em parte políticas. E um ponto essencial é a questão da educação, da literacia, da formação, que aliás o António também já referiu um pouco, quando o António refere que o Oriente cresce e tem esta elevação, advém também muito da facilidade com que os cidadãos, nomeadamente chineses, têm acesso à informação, têm acesso ao conhecimento e têm acesso também à informação superior e à educação superior. Não é de todo de menosprezar que quanto mais formados e doutorados tem a China, mais a China avançou no campo da tecnologia depois daquela fase inicial, que ainda não acabou, mas daquela fase inicial em que eram praticamente os copycats da tecnologia do Ocidente. E eu queria introduzir no debate este tema que não é da educação por per si, é da educação, da formação, da literacia, que começa tudo aí, não é? Porque se nós não tivermos estes pontos, se não houver uma formação constante, um conhecimento constante e enriquecimento constante durante a nossa vida, nós vamos ficar parados no tempo. E o que é certo é que nós ainda aplicamos muito dos mesmos métodos que aplicávamos há 50 anos, que é forma-se um aluno quase da mesma forma e depois lança-se para o mercado de trabalho. E o que é certo é que, por exemplo, só para dar aqui alguns dados, um estudo da Conference Board do Canadá indicou que por cada $1 investido na educação, o Estado de Ontário recolhe 1,3 dólares de benefício direto e por cada graduada, por cada pessoa formada, o Estado tem menos 2.700 dólares de despesas, sejam elas de saúde, de pensões, de justiça criminal, e o que é certo é que a literacia também colhe benefícios por vezes bastante superiores, de 7 para 1, e o que é importante referir é nós precisamos de investir na educação, na formação e literacia. É fundamental, não é, Pedro? Sim, eu acho que o grande tema, pronto, haverá pensadores sobre o tema da educação. Eu penso que o grande tema é como é que isso cola com o que nós precisamos ao nível das empresas, não é? Ao nível das temos que formar pessoas para o mercado de trabalho, não é? Isso. Portanto, o grande tema é hoje, estas atividades todas que estivemos a falar, precisam de pessoas com diferentes níveis de qualificações, com diferentes níveis de formação. Precisamos de pessoas doutoradas, precisamos de pessoas licenciadas, precisamos de pessoas até com pouca formação académica, mas muito qualificadas a trabalhar em alguns setores muito específicos. Para teres uma ideia, Marco, quer dizer, por exemplo, quem trabalha com energia, quer dizer, não é preciso ter um curso superior para mexer com a energia no terreno, mas é preciso saber que se mexer no sítio errado pode morrer. E isto precisa de qualificação, ou seja, e não é só isto, tem outras dimensões. Portanto, o grande tema é, precisamos de qualificações a vários níveis. Estou-me agora a recordar da aula do professor César das Neves, que tinha na Católica, quando ele falava do desemprego macro, que há o desemprego profissional, não é? Portanto, há aquele nível de desemprego, quando chegamos a um nível mínimo, não conseguimos mais reduzi-lo, porque aquele desemprego vai sempre existir em qualquer situação de boa situação económica. Portanto, o grande tema que nós temos hoje é, se tu olhares para os próximos 10 anos, todos os projetos que existem para fazer nestas áreas de mega tendências que já foram aqui explicadas, falta pessoas para fazer estas coisas todas. Portanto, não há gente qualificada nos próximos anos para fazer as coisas. Hoje, para teres uma ideia, na Vacinas Portugal somos 1.800 pessoas, eu tenho 250 posições de trabalho em aberto por preencher. 250. 180 no IT, 70 e quase 80 na energia. Não há pessoas para empregar nestas áreas. E isto vai ser maior nos próximos anos, porque nós
temos visto estas megatendências aterradas em políticas que vêm até da União Europeia e depois os países, à sua maneira, vão implementando das mais variadas formas. O que interessa é que estas indústrias precisam de pessoas para fazer o trabalho. E algum deste trabalho não é remotizável, porque ele tem que ser feito no terreno, de forma física, de forma executada. Portanto, há aqui um tema que é, existem as grandes políticas, que são as políticas que vêm da Europa, e depois os países definem a sua forma de executar e de fazer equipamentos que chegam às empresas. Ora, cada país tem que tratar também de uma coisa, que é dos seus recursos humanos, para garantir que eles estão disponíveis para poder implementar estas políticas que estão definidas como coisas que nós, enquanto seres humanos, e eu enquanto europeu, acredito que são as corretas. A eletrificação, a transição energética, tudo isso está na digitalização, a transformação digital, tudo isso está no centro da agenda, mas é preciso pessoas para o fazer. Portanto, o país tem que tratar de uma coisa que é de qualificar e formar quadros, formar pessoas, para poder fazer este trabalho em massa. Porque nós estamos a falar de pouca gente, estamos a falar de muita gente. De muita gente, não é? Para poder estar isto. Portanto, nós vamos correr aqui um risco, que é, vamos ter o dinheiro disponível, vamos ter os projetos disponíveis, vamos ter os meios alocados e não vamos ter pessoas para os fazer. E este é um tema de hoje. Este é um tema que eu adoro. Eu vou dizer, este é um tema que eu adoro pessoalmente, que tem muito a ver com o desenvolvimento humano, no qual tenho investido numa lógica pessoal, mas que depois cruza com a lógica profissional e de ver as coisas. E o tema é imenso, porque há imensos ângulos de o analisar. E eu vou primeiro pegar numa parte um bocadinho macro e depois vou falar um bocadinho micro na lógica de Portugal e pegando nas coisas que o Pedro estava a dizer. Na lógica macro, nós quando falamos de que houve a Revolução Industrial e o que essa Revolução Industrial significou de um ponto de vista de emprego, quando nós falamos na introdução do que quando se introduziu o carro, criou-se imenso desemprego das pessoas que tratavam todas dos cavalos, que alimentavam os cavalos, etc. Mas o emprego que foi criado com a indústria automóvel foi francamente superior e, portanto, o balanço foi um balanço positivo. E a pergunta que nós colocamos hoje nesta revolução que está a haver, nomeadamente da inteligência artificial e da automação, é, efetivamente, se nós não vamos criar mais emprego, se não vamos repetir a situação do passado e não vamos criar mais emprego do que, de facto, estamos a destruir. E a pergunta não é óbvia. E a pergunta, pela primeira vez, não é nada óbvia. Portanto, aqui há talvez o aspecto mais interessante nessa pergunta nem é tanto se vamos criar mais emprego, é mais qual é a velocidade a que vamos destruir emprego e que vamos criando emprego e conseguir transformar as pessoas. E esse é talvez o maior desafio. O maior desafio é que as pessoas antes tinham uma formação básica, mais longa, menos longa, mas essa formação tinha uma perenidade profissional bastante grande. Isso vai desaparecer, isso seguramente vai desaparecer. Acho que é fácil dizer que as pessoas vão ter mesmo que investir em formação formal ao longo da sua vida profissional. E isso é um salto que não estamos preparados, que devíamos estar a discutir isso hoje e não o estamos a fazer. E devíamos estar a discutir isso, sobretudo no Ocidente. E agora vou entrar no micro. E sobretudo no Ocidente, num contexto de envelhecimento da nossa população. É interessante que quando nós vemos as curvas de envelhecimento, nomeadamente na China, são aterradoras. Os números na China, por causa do One Child Policy, vai fazer com que a contração da população vai ser muito acelerada, mas sobretudo a contração na sua população ativa é muito notória e vai ser muito notória num espaço bastante curto de tempo. E a China tem a noção disso e uma das coisas que está a fazer é o país que mais está a investir em automação, que é quase um paradoxo. É o país que está mais a investir em automação. Porquê? Porque a única forma que eu tenho de compensar a minha redução da minha população ativa é aumentar a minha produtividade por via da automação. E é assim que a China vai conseguir tentar responder ao desafio de aumentar o seu nível de vida com uma população ativa mais reduzida. Nós, na Europa e no Ocidente, estamos a discutir muito como é que é a automação, se pagam impostos, se não pagam impostos, coisas
que no fundo não estão a responder ao problema, estão a criar um problema, porque a realidade demográfica é aquela que é. E quando vemos, e agora mais micro, voltamos ao ponto que estava a dizer o Pedro, que é, eu tenho 250 posições e não tenho como as preencher, que tem a ver muito com questões de formação e de conversão de pessoas, nós temos aqui um desafio mais interessante, é que o problema do Pedro não é um problema de avanço em Portugal, é um problema de avanço em França, é um problema de avanço em UK, é um problema de avanço em Holanda, etc. Em 100 países. Mas 100 países. Eu lembro-me, inclusive, que há quase 10 anos, mais ou menos, que já existia um déficit, por exemplo, na União Europeia, de pessoas para as novas tecnologias na altura de 500 mil de pessoas e que nunca foi colmatado. Nós nem sequer esse déficit das novas tecnologias, portanto, não estamos já a falar de Marco, coisas mais concretas. Espera aí, mas eu nem tenho que ir aí, pá, eu nem tenho que ir aí. Há um gráfico muito interessante, eu normalmente explico isto com dois gráficos, está bem? Há um gráfico muito interessante que mostra PIB per capita e com a idade, o nível académico médio da população ativa, ok? Primeira coisa que eu posso dizer é que Portugal é um outlier, isto é, tem um nível académico de 8 anos, mais ou menos, e tem um PIB per capita que está muito acima desta relação proporcional que é Academic Attainment com PIB per capita. E Portugal é um outlier, isto é, se eu estivesse na linha da regressão, eu devia ter um PIB per capita mais baixo. Isto é, eu devia ser mais pobre. Ou de outra maneira, eu sou mais rico do que o meu nível académico da minha população me permite. O segundo gráfico, depois deste, é um gráfico que mostra a idade média, o Academic Attainment, com a idade média da população ativa. E o que acontece também uma proporcionalidade. Portanto, os países que são mais envelhecidos são os países que têm um nível de escolaridade mais elevado. É fácil de explicar porque, não interessa agora estarmos aqui a discutir o assunto. Agora mostra uma coisa importante, é que cada uma destas economias são economias que funcionam com um nível académico muito elevado. Eles precisam de recursos humanos altamente formados para a economia deles funcionar. E estão dispostos a pagar bem caro para ter porque produzem muito valor, e estão dispostos a pagar bem caro para ter esses profissionais. Ora, o que é que acontece no caso português? Nós somos o 5º país do mundo mais envelhecido, mas com um baixo economic attainment. E por isso o que é que isto significa? Significa que nós vamos precisamos ter... investir nas pessoas, não é, António? Não é isso, ainda antes disso. Desculpa, ainda antes disso, vamos ter um desafio grande, que é a globalização até agora foi sobre recursos materiais e financeiros, e a globalização do futuro vai ser sobre talento. E, portanto, nós vamos enfrentar esta revolução muito grande de mais pessoas no mundo, do centro geográfico mundial ir para o Oriente, climate change e tecnologia, e vamos estar com uma situação em que nos vão roubar o nosso talento melhor formado. Isso é um desafio grande. Vamos então para um pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Pensamento Crítico. Vamos falar agora das mega tendências, nomeadamente da questão da mobilidade, da eletrificação da economia, setores onde existe um player claramente acima dos outros, ou mais avançado, que é a China, por exemplo, no desenvolvimento das baterias, é o principal produtor mundial de baterias para veículos elétricos, já é o maior mercado mundial de automóveis, e o que é certo é que existe um investimento da China e de empresas estrangeiras na China que está claramente a potenciar ganhos futuros. Começo por ti, Pedro. O que é que nós poderemos fazer enquanto país, enquanto empresas,
para aquilo que o António referiu, conseguirmos lutar no campo económico do presente, mas especialmente do futuro, e aproveitarmos esta altura em que vamos ter fundos disponíveis para investir em nós. Olá, Marco, novamente. O tema, eu vou dividir talvez esse bloco em duas componentes. A componente de competitividade, propriamente dita, se quiseres mais do lado dos custos, e a competitividade mais do lado dos proveitos, portanto, que é outra dimensão. Ao nível da competitividade temos três dimensões. Temos a competitividade fiscal, que é um clichê, não vou desenvolver muito sobre isso. A questão é que a competitividade fiscal tem que trazer estabilidade aos players que estão a investir aqui no país. Depois temos um segundo nível de competitividade que é salarial. E hoje, para todas estas atividades que precisam de qualificação, que precisam de formação, nós competimos por salário, não é nós uns com os outros aqui em Portugal. Portanto, não são as empresas aqui em Portugal que competem por salário. Nós competimos com os salários do centro da Europa, porque esta questão do saber fazer é completamente global. Portanto, alguém que percebe de energia em Portugal, percebe de energia na Alemanha, alguém que percebe de digital em Portugal, percebe de digital na Alemanha. E, portanto, os salários são completamente globais e é com esses que nós competimos. E depois há a competitividade do Estado. Portanto, e a competitividade do Estado tem que ter aqui uma dimensão que é nós temos que ter um processo reformista permanente, porque a máquina burocrática do Estado consegue crescer a uma dimensão sempre muito grande, portanto temos que ter uma mola permanentemente a apertá-la para baixo para garantir que essa máquina não cresce e não tem vida própria. Portanto, isto do lado, se quiseres, do lado dos custos. Do lado dos proveitos. Bom, a equação do lado dos proveitos é simples, temos que pôr as empresas a arranjar negócio. E aqui, que tipo de negócio é que devemos arranjar? Que tipo de atividade é que devemos trazer para o país? Eu sou fã de não trazer escala, de trazer diferenciação. Sou fã de trazer inovação e de trazer valor, em vez de trazer massificação, em vez de trazer quantidade. E depois também sou fã de uma outra coisa, que é, penso que nos devemos associar em rede, portanto as empresas portuguesas têm uma grande dificuldade em trabalhar em rede, e há redes às quais nós nos ligamos, através das quais conseguimos fazer melhor negócio. Pedro, e deixa-me então introduzir muitas aí um vezes ponto. mais negócio nem sempre é melhor negócio. Então deixa-me introduzir um ponto. Então, e por exemplo, o Estado não poderia ser aí a pedra de toque para fazer essa rede, fomentar essa rede? Eu acho que o Estado o que pode fazer é diplomacia, é Sim, aproximar pessoas, não pode fazer muito mais, quer dizer, a iniciativa privada é quem tem que ver valor naquilo que vai fazer, porque se pões no Mas temos ou não um problema de mentalidade? Tens um problema de cultura, e deixa-me continuar aqui o meu desenvolvimento mental sobre este tema, porque neste momento tu tens tens outras dimensões que vão aprofundar ainda mais esta lacuna que nós temos na nossa cultura empresarial. Portanto, vais ter apoio à inovação, vais ter o tema da bazuca, e o grande tema é como é que as iniciativas que vêm por esta via vão chegar com que velocidade ao terreno, portanto, como é que isto se vai fazer. Depois tens uma outra coisa que são os grandes investimentos, e aqui também é preciso, não ainda em muito detalhe, mas é preciso claramente ter um governance público para evitar que daqui a amanhã se venha a dizer, olha, temos aqui mais um elefante branco, ou temos aqui mais um problema para resolver. Portanto, este tipo de temas precisam de algum pensamento um pouco mais aprofundado, mas o grande tema é este desenvolvimento, esta lógica de competir por valor, por diferenciação, como dizia o António há bocado, temos hoje uma competitividade que é diferente, porque antigamente a gente competia pelo que fazia, hoje as atividades que estão a aparecer são muito mais brain intensive, e quando nós vamos para atividades mais brain intensive, claramente vem novamente o tema da educação, da formação e da literacia. Portanto, o grande tema é como é que nós como país, e como país, quando eu digo como país é como empresas, nos posicionamos neste contexto completamente global. E o grande tema é, eu acho que falta a Portugal uma coisa, que é termos uma lógica de marca-nação muito forte. Se tu pensares nos alemães, pensas em qualidade, se pensares nos italianos, pensas em design, pensas em Portugal e não te vem nenhuma palavra automática à tua cabeça. Portanto, há claramente aqui um trabalho de brand nation que tem que ser feito, e aqui sim pode haver uma pequena ajuda do Estado, mas é sobretudo por gerarmos valor em Portugal e depois exportarmos esse valor. É claramente por termos boas marcas que desenvolvem, e podem ser portuguesas ou internacionais, são boas marcas que se desenvolvem no nosso contexto e depois se internacionalizam de forma sustentada. É por aí que nós construímos esta noção de brand nation, de país, marca muito forte. E isso consegue-se como? Com valor, com diferenciação. E aqui, mais uma vez, penso que a escala é menos importante. E aqui vamos à qualidade da gestão.
e este ponto da qualidade da gestão, que toca novamente com o grande tema da educação, com o grande tema da competitividade salarial, etc., é um investimento a longo prazo. E o tema é, nós nem a 6 meses conseguimos discutir. Hoje, o que estamos a assistir é uma discussão sobre o que se vai passar para a semana e nem a 6 meses a gente consegue discutir. Como é que vamos fazer retoma? Do ponto de vista prático. Não é PowerPoints bonitos com muitas cores, não, é coisas práticas, decisões concretas que a gente toma nas empresas. Passar do pensamento estratégico à ação. Hoje, isso não está a ser discutido. Mas do ponto de vista de longo prazo, isto para mim é um investimento sempre com retorno, que é o tema da literacia em 3 dimensões. Literacia financeira, literacia digital e cidadania. Estes para mim são as 3 coisas. E só uma nota muito importante que é, normalmente há sempre muitas desculpas para não se fazer. E as desculpas vão sempre parar aos mesmos sítios. É a política, é a legislação, é a justiça, são os impostos, e eu acho que são outras palavras que a gente deve usar. Temos que desenvolver a cultura, a vontade, o planeamento, a organização, os processos de crescimento e ter vontade de crescer e de desenvolver. E isto bate novamente numa coisa que é a educação e que leva a sistemas de liderança que permitem que estas coisas aconteçam. Sistemas de liderança que tragam disciplina de gestão, que tragam diferenciação, que tragam internacionalização e que se garanta que se está sempre, permanentemente, a olhar para os pés e para o caminho. António, pegando aqui nas palavras do Pedro, precisamos de valor e desde já uma pergunta, o qual pedi uma resposta o quanto sucinta quanto possível. É o hidrogénio, a aposta no hidrogénio, um valor? Como é que nós poderemos aproveitar este comboio da eletrificação da economia, da eletrificação da mobilidade, que é uma tendência já perfeitamente estabelecida e que poderemos ter aqui um papel na economia global, sim ou não? Essa resposta, essa pergunta é tudo menos sucinta, vamos lá ver assim. Eu acho que o primeiro tema que nós temos de dizer, nós falamos muito da transição energética, mas poucas pessoas sabem o que é isso é transição energética efetivamente, está bem? E normalmente falamos nos chamados 3Ds, descarbonização, de descentralização e digitalização. E quando falamos em descarbonização, estamos essencialmente a falar de eletrificação. E porquê? Porque as renováveis elétricas são a forma de maior escala e menor custo de produzir energia alternativa aos combustíveis fósseis. Portanto, o que nós temos, a descarbonização é deixarmos de ter combustíveis fósseis, deixarmos de usar combustíveis fósseis. E para termos uma noção, o consumo elétrico representa 22% do consumo total de energia. Quer dizer que se nós colocarmos renováveis elétricas, toda a eletricidade for totalmente elétrica, for totalmente renovável, nós só descarbonizamos 22% da economia. Portanto, o que nós temos que fazer é, nós temos que eletrificar mais, portanto, passar mais consumo fóssil para a eletricidade e depois introduzirmos as renováveis elétricas que, de facto, fazem a descarbonização, introduzem a descarbonização. Um aspecto muito interessante disto, e eu vou usar a mobilidade porque torna isto evidente, a mobilidade representa cerca de 25% das emissões globais do mundo. Um aspecto interessante é que nós, quando passamos de um carro térmico, um carro a combustível fóssil, a gasolina ou a diesel, para um carro elétrico, nós reduzimos 3 a 4 vezes o consumo energético. Ok? Portanto, é francamente mais eficiente utilizar um carro elétrico. Mas além de ser francamente mais eficiente, eu depois posso utilizar eletricidade produzida por eólicas para aquele carro andar. E a eficiência global, desde o vento até ao carro, é na ordem dos 80%, quase 80%. É um sistema francamente eficiente. Quando eu utilizo o meu carro e gasto 5 litros de gasóleo, só 1 litro de gasóleo é que vai de facto para as rodas, portanto é altamente ineficiente. Pronto. Portanto, o ponto é, eu tenho que eletrificar a economia. Há estudos que apontam que até 2050, para atingirmos cerca de 95% de descarbonização, reduzir as emissões, eu tenho que andar na ordem dos 70% do consumo energético total tem que ser eficiente. Portanto, reparem, eu estou a passar de 22% para 70% em 30 anos. Já agora, nos últimos 30 anos, já vou ao hidrogénio, espera aí. Nos últimos 30 anos... Não é só isso. Deixa-me só, não percas, mas peço depois para ser sucinto, que é, o que é certo é que, por exemplo, o investimento em renováveis, em 2015, no segundo trimestre de 2015,
estava, em termos globais, estava na ordem dos 85 mil milhões por trimestre. E o trimestre passado chegou aos cerca de 69,9 mil milhões. O que é certo é que desde 2015 para aqui estabilizou, desceu um pouco, em 2019, no quarto trimestre, atingiu os máximos, mas muito perto dos 2015, nós não estamos a crescer no investimento. E sendo certo que o maior investidor nas renováveis continua a ser a China. E para além disso, deixa-me só ver aqui deixa-me só dar outro ponto que eu gostava que tu analisasses, que é, em termos de, por exemplo, capacidade de produção de baterias, a Ásia, a China, basicamente, está a anos-luz da Europa e em mais anos-luz dos Estados Unidos. Ou seja, como é que nós, primeiro, vamos atingir esses valores de eletrificação e, na questão da mobilidade, como é que nós conseguimos aproveitar este movimento que está em marcha e que a China está a dominar? Mas então, deixa-me voltar um bocadinho atrás e eu toco nesses pontos. Portanto, vamos lá assim. Nós, em 1990, que é normalmente a referência de CO2, nós tínhamos 18% de consumo elétrico, de consumo energético era elétrico. Portanto, nós passámos em 30 anos 4%. E agora, nos próximos 30 anos, vamos ter que passar para 60% a 70%. Portanto, isto dá uma noção da revolução e da aceleração que essa revolução vai ter que ter nos próximos 30 anos. E, portanto, a bazuca tem muito sentido para ela própria ser produtiva, de ser utilizada nesta transformação da economia. E quem utilizar isto de forma mais eficiente, de facto, é quem vai estar numa posição mais folgada em 2050. E nós, cada vez mais, o Pedro estava a dizer que nós estamos a olhar para a semana, não olhamos para 6 meses, mas nós temos que olhar para os próximos 20 anos, pá. Nós temos que olhar mesmo para os próximos 20 anos, porque senão depois é tarde, basicamente é tarde, pronto. E agora, falando no teu ponto, atenção que, de facto, o número de 1.000 milhões de euros investidos em renováveis não está a crescer, mas quando tu olhas para o número de gigawatts e, sobretudo, para o número de megawatts-hora ou terawatts-hora produzidos por esses mesmos investimentos, o número continua a aumentar. Isto é, o paradoxo interessantíssimo, exatamente, o paradoxo interessantíssimo é que os teus investimentos o custo unitário continua a baixar de uma forma muito significativa, e portanto, isso vai fazer com que o teu processo de transição energética efetivamente vai ser, em relação à tua economia de hoje, não vais gastar muito mais. Isso é a beleza de tudo isto. Nós vamos viver melhor sem gastarmos muito mais. Temos é que fazer esta transformação de uma forma inteligente. Explica assim de forma muito sucinta, hidrogênio, sim ou não? É valor? O hidrogênio, o hidrogênio é outra parte da equação, está bem? Assim, há uma série de setores, há uma série de use cases que não são possíveis, não vão ser possíveis, e mesmo assim acho que vamos ficar surpreendidos, mas não vão ser possíveis de fazer com eletricidade. Vamos precisar de um meio diferente, e o meio é o hidrogênio, em que eu produzo eletricidade, eu continuo a produzir eletricidade através das eólicas e de solar, e transformo numa molécula de hidrogênio pela eletrólise. E depois eu tenho essa molécula de hidrogênio e vou utilizá-la em aviões, barcos, caminhões de longo curso, indústria, processos industriais de alta temperatura, em que a eletricidade não é uma solução. Portanto, isso vai ser uma necessidade. Desculpa lá interromper. Força, Pedro. Marco, força. O hidrogênio já é uma realidade. Por exemplo, os nossos colegas holandeses tratam do processo de hidrogênio do lado de quem depois alimenta todo o setor industrial que existe na Holanda, indústria farmacêutica, etc. Portanto, o hidrogênio já é uma realidade. A grande questão hoje que se discute é, tu tens o hidrogênio limpo e o hidrogênio que é o hidrogênio cinzento. E a grande questão é, como é que tu produzes hidrogênio limpo? E desse ponto de vista, nós, nesta zona da Europa, temos condições, a natureza deu-nos isto, não é? Temos condições especiais para podermos produzir esse hidrogênio limpo. Portanto, a discussão que às vezes se vê por aí é uma discussão, muitas vezes, com falta de informação em detalhe sobre os vários temas, e o que é preciso perceber é
o hidrogénio foi um guidance que veio da Europa, nós não estamos a inventar a roda. Já agora, há países na Europa hoje que estão a utilizar o hidrogénio como uma fonte de energia normal. Portanto, eu acho que nós devíamos estar a discutir o como, em que condições, como extrair o valor, certo? Como conseguir esse e usar valor. a oportunidade e não destruir a oportunidade. Portanto, são duas coisas diferentes. Uma coisa é uma oportunidade ou não é? Não tenho dúvida. Sim. É. Depois, como é que se faz? Bom, há 55 perguntas ou 155 perguntas que surgem a seguir, com governance, com atores, como, com tecnologia, pronto. Mas é o como. Portanto, não é se é ou não é, porque, assim, não vamos ficar isolados numa ilha. Portanto, o hidrogénio claro. é um dos temas da transição energética. O nosso tempo acabou. Certamente que teremos muito mais para falar sobre estes temas. Aos dois, Pedro, António, muito obrigado pela vossa participação e aos nossos telespectadores, muito obrigado por estarem desse lado. Nós voltamos a ver para a semana.